1 Pedro capítulo 4. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo que nos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que, no tempo passado da vida, nós fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento e dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens, na carne, mas vivesseis segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Deus maravilhoso, nos colocamos em tuas mãos, Senhor, nesta manhã e pedimos a tua direção, que o teu Espírito abra o nosso entendimento e a nossa compreensão para as coisas maravilhosas que vêm do alto. Tira toda a seta que o adversário possa lançar, dá força e compreensão aos teus filhos para permanecerem de pé diante de toda a batalha que se levanta contra nossas vidas. Que saibamos orar, interceder, clamar pelas nossas famílias e sermos fiéis aos compromissos da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. E quem concorda comigo, diga amém. Senta, povo de Deus. Tome o seu assento. Para nós podermos entender e compreender a palavra do apóstolo Pedro, nós temos que estar atentos a uma coisa que já não é tão presente nos nossos dias. Uma coisa chamada escravidão. O que era a escravidão? A escravidão, ela era a marca dos derrotados. Todos aqueles povos antigos que eram derrotados pelos seus adversários, eles se tornavam escravos dos povos dominantes. Você vai observar e vai entender que quando o povo de Israel sai do Egito, eles eram escravos no Egito. Eles eram dominados pela autoridade de Faraó sobre a vida deles. Mas quando Deus se manifesta no seu poder e na sua glória, derrotando todos os deuses do Egito, conduz esse povo a uma terra nova. E ali eles deixam de ser dominados, escravos, e passam a ser dominadores, senhores. E é esta a vontade de Deus para o seu povo, para a sua igreja. Que ele domine as potestades, as hostes, que ele tenha autoridade. Foi a última palavra de Jesus para a sua igreja. Eis que vos dou poder, autoridade para pisar, vamos lá, serpentes e desfazer todas as forças do adversário, ou ele não terá poder sobre vós. Observe, Pedro estava ali atento
Porque a igreja de Deus, ela não estava exercendo esse poder, essa autoridade. Ela não estava conseguindo vencer a força que se levantava ao seu redor. A força romana, o império, que estava se colocando numa situação de oprimir a igreja do Deus vivo. E para nós, a igreja, que conhecemos a palavra, conhecemos os evangelhos, conhecemos a vontade de Deus para nossas vidas, muitas vezes nos confundimos e ficamos perturbados. Como que o evangelho me promete vitória? Como que o evangelho me promete poder? E cadê essa vitória? E cadê este poder? Pergunta para quem está perto de você. O que está acontecendo com nossa vida? Por que tantas lutas? Se o Senhor nos promete vitória, por que é que nós não estamos desfrutando neste mundo desta vitória? Preste atenção. Cada um de nós foi chamado pelo Senhor para sermos como guerreiros, como soldados valorosos. E o soldado, na batalha, quando ele se destaca à frente de batalha, ele tem grande possibilidade de incentivar os seus compatriotas, os seus amigos, aqueles que estão na batalha com ele, para participarem e terem o mesmo ímpeto, a mesma vontade, o mesmo desejo de vencer. Quem aqui quer ser vencedor? Quem quer vencer? Para você ser um vencedor, você tem que colocar na sua cabeça, no seu coração, que Jesus já lhe fez mais do que vencedor. Quando o povo de Israel entra na terra prometida, por que eles não conseguiram conquistar a terra? Porque a mentalidade deles era a mentalidade de escravos. Eles ainda não tinham se desligado da escravidão. Eles ainda pensavam no seu coração que eles eram escravos. E quando as lutas surgiam diante de si, a primeira coisa que eles pensavam era sentir falta do Egito, sentir falta da vida que eles tinham, sentir falta das cebolas. Quem é que tem saudade de cebola, irmão? Pepino. Para que serve o pepino? Hã? Que gosto tem pepino? Pelo amor de Deus. Colocar nos olhos? Qual é o gosto que o pepino tem? Me diga aí. Como é que uma pessoa pode sentir falta de pepino? Como uma pessoa pode sentir falta de cebola? Tem quem gosta de cebola? Eu gosto, sinceramente, cozida. Assim, um peixezinho cozido, né? Com a cebola assim no meio. Ah, Jesus, para mudar esse assunto. Deixar para depois, o almoço. Porém, eles tinham uma mentalidade escrava. E a primeira coisa que surgia na mente deles era o desejo, era a vontade de voltar para a escravidão. Por quê? Porque o escravo, ele não tem que pensar. O escravo, ele não tem que se desenvolver. O escravo, ele espera apenas a ordem, a determinação do seu senhor. E aquele povo, eles não queriam estar como senhores. Eles não entendiam que agora eles deveriam determinar normas, que agora eles não precisavam ouvir alguém dizer, faça isso, faça aquilo. Eles tinham que tomar a iniciativa. Sabe qual é o grande problema da igreja moderna? É que nós não queremos ter a iniciativa inspirados pelo Espírito do Senhor. Nós não queremos ter a iniciativa de levantarmos em nossa casa um clamor, uma oração pela libertação daqueles que estão no nosso lar. Nós não queremos ter a iniciativa de participarmos da oração na madrugada. Nós não queremos ter a iniciativa de vivermos essa liberdade que Cristo nos dá, de a cada dia conquistarmos, determinarmos, entrarmos no espaço do adversário e mostrarmos que nós fomos chamados para sermos vencedores em Cristo Jesus. Pega na mão do vizinho aí, a pessoa que está próxima de você. Diga para ela, você
e eu, nós fomos livres. Nós somos livres. Jesus nos libertou. Somos livres, irmãos. Temos que colocar na nossa mente, nós somos livres. Nós somos livres. Porque nós vivemos cercados. Porque o livre não é aquele que foi liberto. O livre é aquele que a cada dia mantém a sua liberdade. Mais fácil do que conquistar, mais difícil do que conquistar, é manter algo que você conquistou. Quando o povo de Israel entra na terra prometida, eles adentram na terra, mas eles não conseguiram manter a conquista da terra. Por quê? Porque a sua mente ainda estava embotada. Se aquele que me dá a vitória é Jesus, então todos os dias eu tenho que levantar a minha mão a Ele e agradecer pela vitória, pelo meu ar que eu respiro, pelo oxigênio que entra nos meus pulmões, pela saúde que tem na minha vida, pelo meu lar abençoado, pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos, pelo meu marido, pela minha mulher. Todos os dias eu tenho que agradecer o que Ele está fazendo e Ele fez por mim. E no capítulo de número 4, no verso 7 em diante, o apóstolo Pedro, ele começa a determinar quais são os deveres da igreja, para que nós possamos manter a nossa liberdade, a nossa vida livre em Jesus, em Cristo. E ele começa a dizer: olha, irmãos, já está posto o fim de todas as coisas. Já está chegando o fim. Essa luta, essa batalha pela nossa liberdade, pela nossa salvação, já está chegando ao fim. E qual é o dever? O nosso dever, em primeiro lugar, oração. Olha para quem está perto de você e pergunta: você ora? Quanto tempo do teu dia tu dedica à oração? Hein? Ah, pastor, todo dia eu estou de madrugada, de 5 às 6 orando. Que bom. Eu já estou há 140 dias fazendo isso, e ainda acho pouco. E ainda é pouco. O que é oração? Pedro, ele nos dá uma ordem específica aqui. Qual é? Nós somos vasos que Deus usa. E para que nós possamos ser esses vasos de honra, ser esses vasos valorosos, para que nós possamos estar preparados para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, nós temos que ter uma ligação direta com Deus, uma intimidade profunda com Deus. E essa intimidade só é possível diante do diálogo que nós temos com Deus. E a oração é o diálogo com Deus. Olha para quem está perto de você e diga: a oração é o diálogo do crente com Deus. É a intimidade. Como é que você desenvolve a intimidade com a sua mulher? Conversando. Eu já ouvi pessoas falarem que eram casadas há 10 anos, mas não tinham intimidade com seu marido. A minha avó, ela chamava o meu avô de senhor. Ela não conversava com ele, não tinha diálogo com ele. Não havia diálogo. O diálogo que eles tinham é quando estavam à mesa. Ele saía para o campo para trabalhar, cuidava do gado, cuidava do trabalho dele, estava à noite em casa, e ela era sim, senhor, e não, senhor. E meus pais, minha mãe, cresceu naquela educação, daquele afastamento. Mas os relacionamentos mais modernos, e eu não falo esses de hoje em dia, eu estou falando um pouco mais moderno, porque os de hoje em dia já perdeu foi toda a reverência, já perdeu foi todo o respeito.
As mulheres conversavam mais, os homens conversavam mais. Havia um diálogo maior. Havia um entrosamento maior, um entendimento maior. E a intimidade no casamento se tornava uma coisa mais firme. Porque a mulher aprendia a entender o marido e o marido aprendia a entender a mulher. E o que Deus quer de nós é que nós entendamos a sua vontade aqui na terra. Qual é o grande problema do cristianismo de hoje em dia? É que nós queremos um Deus que supra todas as nossas necessidades. Mas nós não queremos saber o que Ele pensa e o que Ele quer de nós. Nós queremos muitas coisas dEle, mas pouco nós queremos oferecer a Ele. Quando nós aprendemos a orar, a clamar, a buscar a presença do Senhor, a estar em intimidade com Ele, nós aprendemos a ter uma simbiose. O que é isso? É um sustentando o outro. Não que Deus precise de nós para ser sustentado, mas é que o Espírito dele nos dá vida, nos dá discernimento, nos dá compreensão das coisas que acontecem, e aquilo que vai acontecer no teu lar, Deus vai te revelando. Aqueles problemas que vão surgindo, Deus vai trazendo a você a solução, e Deus vai te dando discernimento através da oração. Se surge uma doença, Deus te diz que aquieta-te, acalma-te, eu tenho uma solução para esse problema. Se surge o desemprego, Deus aparece e Ele te diz, eu vou te dar a vitória, eu vou te dar uma saída em todas as circunstâncias da vida. E sabe o que é que você vai apresentando a Ele? Louvor, adoração, glorificação, e vai dizendo a todas as pessoas do mundo que só existe um Deus que cuida das tuas necessidades, supre a tua vida e está todos os dias por você. É Ele. Segundo lugar, é impressionante que Pedro usa uma palavra chamada no grego log, que quer dizer fim. Qual a ideia de fim que Pedro tem em mente? Que é o fim de todas as coisas, Pedro está se referindo. É a ideia do tempo. O tempo está se esgotando. O tempo está acabando. O tempo está se exaurindo. Agora, há poucos dias atrás, uma grande universidade inglesa se juntou com a Universidade de Harvard e mais 5 países, inclusive a Universidade de Israel, para tentar compreender o que é que está acontecendo no mundo, que o tempo está se esgotando, se exaurindo. As pessoas não conseguem mais fazer o que faziam dentro do mesmo tempo. E eles estão inquietos, porque o tempo está se exaurindo, porque o tempo está passando tão rápido. Minha mãe me conta que antigamente, quando as crianças nasciam, elas passavam uma semana para abrir os olhos. Nasciam, choravam, ficavam nos coeiros, dormiam, e era uma semana com os olhos fechados. Hoje, nas maternidades, quando a criança nasce, ela já sai assim, olhando para o mundo. Ela já sai correndo atrás de um celular, me dá um celular aí que eu quero brincar. Ela já sai correndo atrás da internet. Eu tenho um iPhone. E eu confesso aos irmãos, eu não sei usar esse celular com tudo que ele tem. Ele me ajuda em muita coisa no meu trabalho. Mas a minha cabeça é um pouco tapada para a internet, para a tecnologia. Porém, a minha filha tem 12 anos de idade. E ela pega meu celular, e ela faz, e ela me ensina coisas que eu não tinha nem ideia que existia. E ela nunca fez um curso de tecnologia. O Nilo, o mais velho, ele fez 4 anos no SOS Computadores sobre tecnologia, dos 16 aos 20 anos de idade dele. A Williane
nunca precisou fazer curso de computação e entende mais de computador do que ele. E a Vitória, que nunca precisou e tem 12 anos, ainda dá nó nos dois. Parece que a mente humana já nasce conectada. Nós olhamos. Um dia desse eu estava com o celular mostrando para o meu pai umas fotos. Aí ele, como é que eu faço para ver? O senhor passa na tela. E ele olhando, fala. Passando com o dedo, passando. Meu pai tem 90 anos. E ele olhando assim, eu quero um negócio desse para mim. Aí eu disse, pronto, me danei. O que é que eu fui inventar? Pai, mas isso aqui é complicado. O senhor vai ter dificuldade. Não, me ensine que eu aprendo. O jeito foi comprar. O tempo está se esgotando. Quando nós olhamos o começo do nosso dia, nós acordamos, abrimos os olhos, e quando nós menos esperamos, o dia já está anoitecendo. E nós não estamos observando que o fim está se aproximando, e nós estamos correndo atrás da nossa própria vida, do nosso próprio trabalho. Nós estamos correndo atrás das nossas próprias necessidades, estamos esquecendo e deixando Deus de lado. E quando o fim se aproxima, é neste momento que nós temos que orar mais, buscar mais, pedir mais direção ao Senhor, para nós sabermos, porque no livro de Eclesiastes diz que é melhor o fim de todas as coisas do que o começo. Essa pode ser a melhor fase para a igreja. Essa pode ser a melhor fase para a minha vida e para a sua vida. Porque nós conhecemos a palavra de Deus. Porque nós conhecemos a verdade que aqui está. E se nós acreditamos nela de todo o nosso coração, nós temos liberdade para anunciar o Evangelho. Nós somos senhores dessa terra para anunciar que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. E o seu sangue, ele é redentor e nos traz comunhão e paz com Deus Todo-Poderoso. Foi para Jesus? Porém, existem 3 coisas que estão acontecendo que impedem a igreja de avançar. Uma delas, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes passamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que dia é esse que o escritor de Hebreus diz que se aproxima? É o dia da volta do Senhor. Jesus está voltando. E aí, o que é que está acontecendo? Nunca se viu tantas pessoas conhecendo a palavra de Deus, mas distante de Deus, como nos dias de hoje. Hoje, se desenvolveu aí uma ideia de que a pessoa não precisa congregar, eu não preciso servir a Deus em igreja nenhuma, eu posso ser crente na minha casa. Hebreus 10, 25 diz que não. Não existe. Eu estou cansado. Há problema na igreja. Há problema com os pastores. Você sabe quem é o único pastor perfeito que você vai ter na sua vida? Quem é? Teve o irmão Sérgio, supervisor, que mandou um texto para mim, eu fiquei lendo. Se o pastor é trabalhador, trabalha demais. Aí a pessoa olha para ele e diz, ele é explorador. Se o pastor é calmo, tranquilo, é relaxado, é displicente. Se o pastor visita os irmãos, ele é aquele
que fica de casa em casa. Se o pastor não visita, ele é um pastor que não se importa com a igreja. Quer dizer, nunca existe um princípio certo. Jesus, o homem perfeito, vem à terra e é acusado de ser comedor e bebedor. Ele é comelão e beberrão, porque ele comia com os pecadores e ele bebia com os pecadores. Nós criamos inúmeras desculpas. Hoje, nós não queremos pertencer a igreja nenhuma, queremos ser livres. Eu me lembro daquela história de Pedro, de Paulo. Ei, eu pertenço a Pedro. Não, eu pertenço a Paulo. Não, eu pertenço a Apolo. Não, eu sou de Jesus. Olha para quem está perto de você e diga: você tem que se congregar e ser fiel ao seu ministério. É Deus que exige isso de nós. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Nós olhamos e vemos nos dias de hoje a igreja sem solidez. Não há solidez. Você não sabe o que o pastor Gessé passa para desenvolver um ministério sólido. Você não sabe o que é dificuldade para formatar na mente dos crentes a ideia que nós temos que ter firmeza. A falta de compromisso nos pais está pulando. Às vezes a gente quer falar e nem pode, porque... Ah, Jesus. Tem um irmão que de vez em quando aparece por aqui. Aí fica lá por aí, andando por aí no meio da igreja. Aí a gente chega: como é que tá, irmão? Ah, pastor, tudo bem. E por onde é que você está? Não, eu fui visitar a igreja tal, visitei a igreja tal, visitei a igreja tal. Aí disse: pai, me diga uma coisa. Você é daqui ou não é? Não, eu sou daqui, sou membro dessa igreja. Eu pertenço aqui. Meu umbigo está enterrado aí. Isso, mas por que eu não lhe vejo, irmão? Não, pastor, o senhor não está me vendo hoje? É porque, pastor, a gente ficar na igreja, as pessoas querem exigir da gente. Aí eu amei, irmão. É um tapa. Tá bom. Olhe para quem está perto de você e diga para ele: quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você assumiu um compromisso de fidelidade. Você já pensou se a pessoa é assim dentro do casamento? Consegue aceitar isso? O marido que está andando por aí, uma mulher que está andando por aí, você consegue aceitar isso? Você consegue aceitar seu filho andando por aí? Não, meu pai. Você consegue entender isso? Seu filho todo dia dormindo numa casa diferente, dizendo que tem uma família nova, sim? Sim ou não? Fala, gente. Aí o pastor, o ministério tem que tolerar, tem que aceitar. E o pior, que quando vem cheio de problemas na cabeça, vem para onde? Para a igreja dele, para trazer esses problemas para o pastor orientar e aconselhar. Se a igreja não tem solidez, não tem compromisso com o seu ministério, sabe o que ocorre? Ocorre que nós vivemos num mundo líquido, como diz o pastor. Liquidez, falta de solidez. As pessoas não têm compromisso. Aí a sociedade que está ao nosso redor olha para a igreja do Deus vivo e não vê diferença nela. Não vê uma igreja diferente. E aí sabe o que acontece? A sociedade que está aí, ela não consegue ter respeito por você. Ela não consegue ter respeito pela entidade chamada igreja. Mas quando nós somos firmes nas nossas convicções e nós aprendemos a andar sólidos naquilo que Deus nos ensinou, a sociedade se fragmenta diante de nós, porque a igreja do Deus vivo, ela tem poder constituída pelo céu na terra, para nós clamarmos e no céu
Deus atender as nossas orações. É Jesus. Tiago, ele diz uma palavra que nós temos que entender e compreender como igreja. Tiago capítulo 5, versículo 8 e versículo 9, ele diz: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Porque muitas pessoas abandonam seus ministérios. Porque muitas pessoas abandonam a igreja. Porque não tem paciência. Paciência. É impressionante. Você vem esperando algo de Deus. E Deus não lhe atende. Porque Deus está trabalhando no seu caráter. Porque Deus está trabalhando na sua vida. Porque Deus está preparando você e capacitando você para algo maior. E aí você desiste. E acha que, não, essa igreja é fraca, esse ministério é fraco. Eu me lembro de um dia, uma irmã lá na sede, dizendo que queria receber uma oração do pastor Gessé. E o pastor encaminhou a mim para conversar com ela. E eu cheguei e disse: não, pastor, não se aborreça comigo não, mas eu quero receber a oração dele lá, porque a oração dele é forte. Ela disse: eu sei, irmã, mas a senhora, ele me pediu para eu vir e atender a senhora e orar pela senhora. Não, mas um diácono orou por mim e Deus não atendeu. E eu já vim da igreja tal, já vim do pastor tal, já vim e disse o número de vários ministérios por onde ela tinha passado e pastores que tinham orado por ela. E ela dizia: eu vim e eu tenho certeza que eu tenho que vir aqui. E é ele que tem que orar por mim, para Deus atender a minha oração. E eu olhei para aquela senhora e perguntei a ela: qual é o seu ministério? E ela disse: eu não tenho ministério. Eu disse: mas a senhora falou que foi da igreja. Não, eu só vou lá para os pastores orarem por mim. Mas você, como pastor, você vai ouvir cada coisa. Você não tem ideia. Resumidamente, a irmã só queria, se fosse o pastor. Quando o pastor Gessé ia sair no pastor, faça uma oração por essa irmã. Ele pôs as mãos sobre ela, orou. E ela foi embora. Poucos dias depois ela volta. Eu pensei: já vem com testemunho. Não. Eu vim para ele orar de novo. Por quê? Deu certo? Já está dando certo o negócio? Não, mas é porque a oração foi muito rápida. A oração foi muito rápida. Eu disse: irmã, então tem que ser quanto? Tem que marcar o tempo. Aí eu fui sentar e conversar com ela. Minha irmã, você já parou para observar que talvez Deus esteja trabalhando na sua paciência? A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Você não tem perseverado em ministério nenhum, em lugar nenhum. Você não tem criado raiz em lugar nenhum. Você está esperando um pastor para Deus ouvir a oração dele e para que você possa fincar raízes ali. Deus está querendo que você tenha um pouco mais de esforço da sua parte. Qual é o seu problema? Qual era o problema dela? Diga aí. Bem-aventurado, Pedro. Não foi carne e sangue que te revelou, foi o Espírito Santo. Marido. Ela queria o marido. Ela queria casar. Tem momentos que não tem oração do pastor Gessé que resolve. Se a pessoa não vigia. Se a pessoa não está atenta. O apóstolo Paulo, Pedro, ele está aqui despertando duas coisas: oração
E a oração, ela pode ser ouvida através do quê? Ela através da perseverança, da paciência, mas também tem uma outra coisa que nós temos que desenvolver. Qual é? Sabei que o tempo está no fim. Você já parou para pensar que talvez há coisas que você deseje que Deus não quer para a sua vida? Você já parou para pensar que há coisas que você está buscando e que Deus pode estar olhando e saber que isso não é saudável para você? O que é que Jeremias mais queria? Casar, ter uma família. Não estou dizendo que isso é errado, não. Estou dizendo que era o sonho de Jeremias. O que foi que Deus disse para Jeremias? Aqui, ó, tu não vai casar, Jeremias. E quando ele entende o fim de todas as coisas se aproximando, ele olha e vê o sofrimento que veio sobre a terra, a escravidão, através de Nabucodonosor. Ele entendeu porque que Deus não queria que ele tivesse família. Você já imaginou Jeremias vendo seus filhos morrendo de fome, a sua família sendo destroçada pelo adversário, pelo inimigo? Eu não estou dizendo necessariamente que é isso para a sua vida, mas que os seus projetos e os seus sonhos, você não precisa ter pressa para realizar, mas todos eles passe pelo crivo de Deus, da oração, do clamor, da intercessão, porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o teu bem. Porém, tem uma pergunta que nós devemos fazer. E como eu faço uma oração que seja agradável a Deus? Como eu posso fazer uma oração que eu possa ter certeza que Deus vai me atender, vai me ouvir, vai compreender a minha oração? Você já parou para pensar isso? Todos os dias eu me pergunto: Senhor, será que a minha oração está subindo a Ti? Será que o meu clamor está sendo feito da maneira certa? Será que eu estou me apresentando a Ti e pedindo aquilo que é correto para a minha vida? Será que eu estou buscando a coisa certa para mim? E eu quero lhe responder aqui, encerrando essa mensagem, com 3 coisas. Primeiro, faça a sua oração baseada na palavra de Deus. Ore baseado na palavra. A Bíblia diz que até a oração do ímpio é abominável a Deus. Por quê? Se Deus é amor, eu posso orar pela morte dos meus inimigos? Sim ou não? Não. Isso é uma oração abominável. Se Deus é amor, eu posso erguer as mãos e apresentar as pessoas que me perseguem e dizer: mata, Senhor, destrói, Senhor. Sim ou não? Então, todas as vezes que eu ergo a oração ao Senhor, eu tenho que estar dentro do meu coração. A primeira coisa que me liga a Deus e que me compara com o Senhor é o amor. A primeira coisa que você tem que fazer é perdoar aqueles que causam sofrimento ao seu coração. Para minha oração ser ouvida ao Senhor, eu tenho que estar com paz no meu coração. Meu coração não pode ter mágoa. Irmãos, Eli, uma vez Jesus disse assim: se tu tem a tua oferta para oferecer, mas tu tem uma discórdia com teu irmão, antes de tu oferecer a tua oferta, tu vai lá e reconcilia-te com teu irmão. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Não pode haver mágoa. Não pode haver sentimento de perda, de peso, de angústia.
Eu não estou bem no meu casamento, eu não estou bem com meu marido. Eu não estou bem com o irmão da igreja, eu não estou bem com o meu irmão. Eu não estou bem com meu pai, com a minha mãe. Isso é um sacrifício que não vai ser recebido. Você tem que aprender a estar em paz e aliança para a tua oração subir aos céus e não haver nenhuma barreira para impedir. Amém? Segunda coisa, ore através do nome de Jesus Cristo. É impressionante que nos últimos dias as pessoas erguem, fazem grandes orações, mas esquecem que quem liga o homem a Deus, quem é? Quem é? Quem é? A nossa ligação, a nossa forma de estar ligado aos céus, só existe um que liga o homem a Deus. Quem é esse? Jesus Cristo. Quando você orar, ore através do nome de Jesus. Nossos irmãos católicos pedem a Maria, pedem a Pedro, José, pedem a todos os santos e esquecem de pedir àquele que morreu pelos nossos pecados e nos abriu o acesso direto aos céus. Quem é Ele? Quem é, povo de Deus? Quem é? Só Ele nos dá acesso ao Pai. Amém? Terceiro, para encerrar, para fechar esse momento, nunca perca a sua comunhão com Deus. E como é que eu perco a minha comunhão com Deus, pastor? Através do pecado. O pecado tira a nossa comunhão com Deus. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, da graça de Deus. Mas, quando nós reconhecemos que somos pecadores e precisamos todos os dias de perdão, de restauração, nós reconhecemos que somos falhos. E o grande problema do homem, do pecador, é que ele se torna egoísta. Ele para de pensar no próximo, ele começa a pensar só em si. As nossas orações têm sido orações pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso lar. Quando nós temos plena comunhão com Deus, nós passamos a sentir as dores dos nossos irmãos, e aí nós começamos a orar não por nós mesmos, nós oramos pelos nossos irmãos. Nós intercedemos por aqueles que estão sofrendo. Nós começamos a olhar pessoas que estão na calçada, pessoas que estão nas encruzilhadas, fazendo o trabalho de umbanda, de macumba, e nós olhamos para eles e pensamos, eles estão sem Deus, eles precisam de Deus. Quando nós aprendemos a ter essa comunhão com Deus, nós começamos a ter o sentimento de Deus em nós mesmos. E que sentimento é esse? Sentimento de amor e preocupação por aqueles que estão ao nosso redor. Olha para quem está perto de você, pergunta para ele, como você está hoje? Como é que foi o seu dia? Como é que foi sua semana? A igreja não é para estar espalhada, é para estar próxima. Nós temos que aprender a nos importar. Nós temos que aprender a estar próximos uns aos outros, a sentirmos, não para estarmos fofocando, falando da vida do irmão, mas estarmos, Senhor, nos importando com o sofrimento que ele passa. Se eu posso ajudar o meu irmão, por que eu não vou fazer? Se eu tenho alguma coisa que eu posso fazer para ajudar ou facilitar a vida dele, por que eu não vou fazer? Se eu tenho alguma coisa que eu posso fazer para dar testemunho que Cristo está na minha vida, por que eu não vou fazer isso? Pega na mão do irmão que está ao seu lado e diga, fica de pé comigo.